Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é um primeiro vídeo de uma série nova, onde eu vou falar de tecnologia associada a marketing. A gente não vai se limitar aqui a falar de marketing digital no sentido tradicional, no que normalmente se fala por aí. É claro que a gente vai falar também sobre o digital, mas a ideia é comentar sobre todos os avanços tecnológicos e como eles impactam o marketing e a esfera empresarial, seja impactando no sentido de gerar mudanças, seja impactando no sentido de trazer novas oportunidades. No vídeo de hoje a gente começa falando sobre inbound marketing. O que é essa palavrinha? O que indica essa metodologia? Como funciona essa nova forma de abordagem? E por que ela é tão importante nos dias atuais? Vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, para a gente entender inbound marketing, a gente primeiro precisa fazer uma breve recapitulação, retroceder, na verdade, algumas décadas para entender como era até então o consumo de mídia por parte das pessoas e, por tabela, como é que funcionava a entrega de conteúdo por parte das empresas. As empresas, como é que elas faziam essa comunicação de marketing. A gente sabe que a comunicação é uma das esferas dentro do marketing, não é a única, mas é importante a gente entender como funcionava essa dinâmica de comunicação para entender como ela se transformou até gerar novas metodologias ou formas de abordagem que hoje a galera chama de inbound marketing. Quando vocês buscam por aí, normalmente vocês encontram o termo inbound marketing traduzido como marketing de atração, marketing de aproximação ou de atratividade. O que isso indica na prática? Que as empresas vão gerar conteúdo, vão ocupar espaços nas plataformas de mídia para fazer com que o consumidor que busca por determinados assuntos, que busca por determinados tópicos, ele meio que se aproxime de uma forma natural e orgânica dessas marcas e dessas empresas. Essa é a definição mais básica que a gente encontra por aí. Para entender por que o inbound, essa nova forma de relacionamento com o público, se tornou importante, como eu disse, a gente vai retroceder um pouquinho. Vamos voltar algumas décadas para lembrar como é que era esse consumo de mídia. Se a gente pegar, por exemplo, os anos 80, onde a gente ainda não tinha internet comercial, mas a gente tinha plenamente estabelecidos o que a gente chama hoje de canais convencionais, os canais tradicionais de comunicação de massa. Então eu tinha mídia televisiva, rádio, mídia impressa na forma de jornais, revistas, de publicações de diversas naturezas e eventualmente eu poderia usar ali o cinema. Mas as mídias de grande impacto, possivelmente a gente teria aí TV, rádio, grandes jornais e grandes revistas, que era o que estruturava ali o que a gente chamava de mídia de massa. Em qualquer uma dessas plataformas de mídia tradicionais, a postura nossa, enquanto espectadores, enquanto consumidores de conteúdo, era sempre uma postura muito passiva. Então vamos imaginar alguém ligando a TV aqui no Brasil nos anos 80, você tinha lá possivelmente 4, 5 ou 6 canais de televisão. Você tinha a Globo, o SBT, a extinta TV Manchete, a Bandeirantes, a Record e algumas outras emissoras menores. Você não tinha muitas opções. Então vamos entender que aquela programação da TV seria o equivalente ao seu feed hoje. Quando você abre, por exemplo, aqui no YouTube ou abre outra rede social da sua preferência, a rede televisiva representaria ali o que o feed representa hoje. Sendo que você tinha uma programação que era única. Quando muito, você tinha uma variação regional. Então, talvez de município para município, né, de região para região, você teria algumas adaptações naquela programação, mas ainda assim seria um feed plenamente estabelecido, onde não cabia muita interação. Nesse sentido, o consumo de mídia naquela época era um consumo passivo. O consumidor simplesmente acessava aquela plataforma, no caso aqui o exemplo que a gente está dando é em relação à TV, e ele escolhia um dos poucos feeds que tinham à disposição, a gente pode entender como se fossem os feeds daquela época, e passava a consumir o conteúdo que já estava pré-programado, pré-estabelecido
para aquele feed. Se a gente mudar de exemplo para outras plataformas de mídia tradicionais, a gente teria um efeito semelhante. Seria assim com veículos impressos, seria assim com veículos de rádio, com estações de rádio. Por que eu estou fazendo essa volta no tempo para a gente entender aquele consumo de mídia num sentido tradicional e dessa forma mais passiva? Porque naquela época você não tinha outra opção, por exemplo, para obter informações, tanto notícias, informações jornalísticas, mas também informações ligadas ao entretenimento. Se quisesse assistir alguma coisa para se distrair, para se divertir, tampouco você não tinha onde mais buscar informações sobre produtos ou serviços que você precisasse comprar e precisasse contratar. Então, em todas essas plataformas de mídia, além de informação jornalística, né, notícia, e além do conteúdo com foco no entretenimento, você tinha também o conteúdo chamado publicitário, os intervalos comerciais, os informes publicitários. Porque ali era o seu Google, era ali, seja no feed de uma TV, ou seja, dentro de uma banca de jornal. As bancas de jornais naquela época, era interessante isso, né? Seria o que mais próximo que a gente teria do Google hoje, porque era uma grande porta de entrada, da mesma forma que uma livraria também, mas era uma grande porta de entrada para as notícias. Eu gosto mais do exemplo da banca porque era mais factual, seja com jornais ou revistas, mas tendia sempre a ser mais factual do que uma livraria, por exemplo. Mas ali era a tua porta de entrada para outros campos do conhecimento. Mas você, de alguma maneira, escolheria um daqueles feeds, seja no exemplo da TV, do rádio ou da banca de jornal, e você consumiria o conteúdo que estava pré-programado ali. E dentro desse conteúdo pré-programado, além de informação, além de entretenimento, você teria também conteúdo sobre os produtos e marcas. Na TV ou no rádio, isso sempre ficou muito marcado, né? Você tinha a hora do intervalo comercial. Aquilo era um momento que já estava acordado, né, entre aspas, com todo mundo que estava assistindo ali, ninguém era pego de surpresa, e era o momento em que você ia consumir, sim, informação, mas informação de uma outra natureza, porque você queria saber possivelmente de algum item que você queria comprar para sua casa, você queria saber das ofertas que estariam valendo no mercado no dia seguinte ou naquela semana. Então ali você também estava consumindo informação, só que informação a respeito de itens, bens ou serviços que você poderia ou pretendia adquirir. Eu estou falando dessa maneira para a galera entender que hoje a interrupção publicitária, que se tornou um estorvo, que se tornou um problema, naquela época ela não era tida como um problema. Eu nasci em 1980, então eu lembro da minha época de garoto e a gente muitas vezes ficava esperando a hora do intervalo comercial porque você queria ver uma publicidade sobre alguma coisa que você gostava. E você corria para anotar um telefone, por exemplo, para poder ligar para a loja, você corria para anotar alguma informação, ou então se a publicidade fosse engraçada, fosse criativa, aquilo ali era parte do entretenimento como um todo. E aí eu fiz um recorte dos anos 80 e agora a gente volta para 2022 e vamos tentar entender o que aconteceu nesse período para a comunicação de marketing, principalmente a publicidade, que é a principal ferramenta usada nessas plataformas, por que ela deixou de ser, em algumas décadas, ela deixou de ser parte do entretenimento para hoje se tornar um grande estorvo. E isso tem muito a ver com o quanto a tecnologia evoluiu para que essas plataformas de mídia se tornassem mais interativas. Na TV, ou no rádio, ou nos meios impressos, como eu disse, eu estava escolhendo um feed que já estava pré-programado. Eu não tinha qualquer possibilidade de interagir ou decidir nada em relação àquele feed. A decisão era simplesmente assisto a isso ou não assisto a isso. Primeiras tentativas que a gente teve para lidar com o feed ou tentar manipular esse feed era possivelmente com aparelhos onde toca fita, onde a gente poderia gravar o conteúdo que estava passando na rádio e aí você montar uma fita com a sua própria programação musical. Posso até estar enganado, não pesquisei sobre isso, mas acredito que essa tenha sido uma das primeiras tentativas ou possibilidades de um consumidor de conteúdo criar o seu próprio feed, manipular o próprio feed dentro dessas tecnologias. A fita cassete foi uma maneira de eu fazer isso com os feeds das rádios. Depois veio o VHS, né, os famosos videocassetes que abriram também essa possibilidade para você fazer isso, montar, entre aspas, o teu próprio feed com a programação
da TV. E aí a gente gravava filmes, a galera gravava novela, gravava seriado, que era uma maneira ali de você montar o seu próprio feed. Mas o grande salto em relação a isso começa com o avanço de algumas tecnologias. Por exemplo, o controle remoto. O controle remoto já é um grande avanço porque ele permite que... Hoje é uma coisa banal, né? Mas naquela época representava uma revolução. A pessoa não tinha mais que levantar da cadeira ou levantar do sofá para ir até a TV e escolher um novo feed. Pode não parecer, mas essa movimentação faz toda a diferença. O fato de eu não precisar mais me movimentar, gastar energia para trocar de um feed para o outro, para alternar entre os feeds, torna mais fácil essa troca. Logo, as pessoas começam a alternar mais entre os canais, o famoso efeito, né, do zap, né? Hoje zap, a galera fala zap, zap é o WhatsApp, mas antigamente zapear entre os canais significaria você tá mudando de programa em programa, de feed em feed, com o seu controle remoto na mão, porque você estava buscando ali alguma coisa que te interessasse, alguma coisa que você quisesse assistir. Controle remoto pode ser uma primeira grande mudança tecnológica que gera uma possibilidade maior do espectador ter controle sobre o seu feed. Em paralelo a isso, começam a surgir também as TVs por assinatura, TV a cabo, TV por satélite, onde você começa a ter uma variedade muito maior e você começa a ter muito mais opção. Essa quantidade grande de opção, mas que ainda assim nem se compara à infinidade de canais que a gente tem hoje no YouTube, por exemplo, mas essa quantidade maior de opções, e aí você começa a ter canais especializados em determinadas temáticas ou determinados tipos de programa, e a facilidade que o controle remoto proporciona, tudo isso começa a fazer com que as pessoas não queiram mais perder tempo, entre aspas, assistindo aos intervalos comerciais. Porque na hora que uma programação é interrompida, a pessoa prontamente ela é capaz de mudar, de saltar para um outro feed. Isso começa a mudar a dinâmica com a qual nos relacionamos com esses feeds de conteúdo. Nos anos 90 vem a internet. E aí com a internet você começa a ter a possibilidade de novas plataformas de mídia. Você começa com os sites tradicionais, com as plataformas mais tradicionais, estáticas, mas depois você começa a ter blogs, você começa a ter aplicativos de mensagem instantânea, você começa a ter redes sociais, plataformas de vídeos, primeiros blogs, e a gente chega ao ponto que a gente está hoje, onde eu vou consumir muito conteúdo dessas plataformas digitais, e aí pela própria característica dessas plataformas, de sua grande maioria, elas serem abastecidas por nós, pelos próprios usuários, você cria uma nova dinâmica, ou seja, no digital, ao invés do consumidor, do espectador passivo desses feeds de conteúdo, eu tenho um consumidor proativo, que possivelmente vai ter um poder de decisão muito maior a respeito dos feeds que está consumindo. Por mais que a gente saiba que existam os algoritmos, os filtros ali de cada plataforma que te indicam coisas que a princípio seriam do seu interesse, e ela faz isso a partir do seu histórico de navegação, do seu histórico de uso da plataforma e de consumo de conteúdos que você fez naquela plataforma, mas ainda assim você não é obrigado a consumir aquele feed que ela te proporciona. Você pode escolher e você tem total autonomia para escolher o tempo todo aquilo que você vai assistir, quando você vai assistir e quantas vezes você vai voltar e assistir aquilo do começo ao fim. É a grande diferenciação quando você pega uma plataforma de streaming para TV tradicional. Você pega uma criança hoje, como meu filho, que cresceu só assistindo streaming desde que nasceu, e ele não vai conseguir entender uma lógica da TV tradicional, onde você tem determinado horário para programas infantis, onde você tem horário para programas de notícia, onde você tem horário para cada tipo de conteúdo e principalmente onde você tem a interrupção para entrega de mensagens publicitárias. Essa mudança da maneira que eu consumo esse feed de conteúdo, de um consumo totalmente passivo para um consumo que é muito mais interativo, onde o espectador assume uma postura muito mais proativa, faz com que as pessoas não queiram parar para consumir
qualquer tipo de conteúdo que não tenha sido solicitado. Nesse sentido, a abordagem tradicional de comunicação de marketing, principalmente ancorada na publicidade, ela começa a se tornar um estorvo, porque na realidade, na maior parte das vezes, você vai estar falando de mensagens que não foram demandadas, não foram solicitadas, por mais que o algoritmo, né, dessas plataformas tente antecipar aquilo que você está buscando e te oferecer alguma coisa, otimizar essa mecânica de entrega para oferecer sempre algo que seja supostamente do seu interesse. Mas na prática a gente sabe que essas entregas acabam, na maior parte das vezes, falhando miseravelmente, mas aí a gente vai tratar disso em outros episódios. Por agora, o que a gente precisa entender é que em plataformas digitais que são verdadeiramente interativas, eu passo a ter o controle desse feed e eu passo a aceitar qualquer comunicação das marcas apenas quando de fato eu tenho interesse. E eu não quero mais obedecer aquela rotina de 15 minutos de programa, 2, 3 minutos de intervalo comercial, mais 10 minutos de programa, 2, 3 minutos de intervalo comercial. As pessoas não querem obedecer mais essa rotina porque agora elas têm o controle do feed. Além disso, nas plataformas digitais e na internet como um todo, você tem motores de busca, mecânicas de busca ali, onde você parte para buscar sobre determinados assuntos. Logo, comparando com aquela situação que eu pintei ainda há pouco, lá dos anos 80, onde eu talvez ficasse esperando a hora do intervalo para conseguir ver um determinado comercial, e aí se passasse um comercial sobre um produto que eu queria comprar, eu ia lá e anotar tudo para depois passar para o meu pai, olha aqui esse produto que eu quero, esse brinquedo aqui que eu quero. Estou lembrando aqui do jovem Bruno nos anos 80. Mas hoje, essa mesma criança, numa situação semelhante, faria o quê? Iria direto para o Google, ou iria para uma rede social da sua preferência e buscaria informações sobre aquela marca, sobre aquele produto. Dentro dessa mudança de cenário, dessa nova perspectiva, onde eu tenho meio que uma soberania sobre esses feeds, coloquei aspas aí porque a gente sabe que a gente não tem um controle absoluto de fato sobre esse conteúdo que é entregue por essas plataformas digitais, mas eu escolho o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir, na ordem que eu quiser assistir e quais temáticas de fato me interessam. Se aquilo não me interessar, eu simplesmente não vou assistir e ponto. Então, dentro desse novo cenário onde eu tenho um controle muito maior sobre o feed, aquela metodologia tradicional, baseada na interrupção, mas que não era vista como um estorvo naquela época. Quero, mais uma vez, ressaltar isso. Era uma interrupção que era esperada, mas ali também era parte do espetáculo, era parte do seu consumo de conteúdo. Isso não faz mais sentido, pelo menos nos modelos digitais. Logo, eu começo a olhar para uma nova perspectiva de abordagem de marketing dentro de plataformas digitais. E é aí que surge a nomenclatura inbound marketing, com essa ideia de marketing de atração ou marketing de aproximação. Isso significa dizer que uma empresa, ela vai, ao invés de buscar interromper ou acessar esse consumidor no momento em que ele está em uma outra plataforma consumindo algum outro tipo de conteúdo, eu vou fazer o contrário, eu vou tentar entender que tipo de buscas esse consumidor faz, seja na web de forma mais aberta, seja dentro de plataformas sociais, e vou tentar me posicionar, construir uma estratégia de presença associada à ideia de encontrabilidade e com isso fazer com que esse consumidor, pesquisando por determinados temas, determinados tópicos que tenham a ver com aquilo que eu entrego, ele vai encontrar o meu conteúdo, logo ele vai encontrar informação sobre aquilo que eu vendo, sobre a minha empresa, sobre a minha marca e por aí vai. Pessoal, esse vídeo sobre inbound ficou gigantesco. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas partes. Esse episódio a gente encerra por aqui, mas a gente continua no próximo vídeo. Até lá!